Nós, humanos, acreditamos ser os donos do nosso destino. Na verdade, somos simples peões no jogo da vida. Os anteriores dominadores do nosso planeta, os dinossauros, reinaram durante 150 milhões de anos. Mas até eles acabaram por ser derrubados. A causa da sua extinção pode ser o prenúncio do fim da nossa civilização. Será que a extinção se deu num instante chocante? Trilhões e trilhões de meteoros atingem a atmosfera todos ao mesmo tempo. Uma nuvem de gás venenoso espalhou-se pela Terra. No espaço de 3 meses, todos os dinossauros morreram. Ou foi uma morte longa e lenta num mundo perigoso e impiedoso? Os dinossauros estavam condenados, quer tenha ou não caído um asteroide na Terra. Os dinossauros eram alvos fáceis. Os dinossauros estavam destinados a fracassar. A resposta leva a uma conclusão surpreendente. Não temos provas de que um único dinossauro tenha vivido na altura da queda do meteorito. Nem uma prova sequer. Isto devia ser muito inquietante. O que julgamos saber sobre a extinção dos dinossauros não conta a história toda. A realidade é muito mais assustadora. O passado é um preâmbulo. O destino final da humanidade revela-se na história do primeiro apocalipse. O primeiro apocalipse. Há 65 milhões de anos, os dinossauros dominavam o planeta. Se o homem fosse vivo, seria uma presa e não um predador. Mas mudanças extremas assolam o ambiente global. Fazem com que as forças naturais da evolução ajudem a derrubar os dinossauros do poder. A sua extinção irá acontecer dentro de semanas. Este Tiranossauro Rex, o último da sua espécie, irá morrer. Está em curso um massacre incomparável. Quando terminar, não sobreviverá nenhum animal com mais de 20 quilos. Nos oceanos, toda uma série de organismos marinhos deixa de existir. Quando o horror termina, por fim, mais de metade de toda a diversidade de vida no planeta ficará extinta. Acima de tudo, nenhum dinossauro sobreviverá. Nem sequer o poderoso T-Rex. Eram animais horrendos que de repente desapareceram da face da Terra. Mas os dinossauros não são as primeiras vítimas de um mundo implacável. Houve muitas outras. A maior parte das espécies que viveu neste planeta está extinta. Em alguns momentos da história da Terra, a taxa de extinção acelerou enormemente. Esses momentos denominam-se extinções em massa. Os cientistas reconhecem 5 grandes extinções em massa na história da Terra. Mas a que fez desaparecer os dinossauros pode ter sido a mais decisiva. Se os dinossauros não tivessem sido extintos, nós não existiríamos. É tão simples quanto isso. O mundo não seria dominado por mamíferos e por aves, mas sim por dinossauros. Portanto, a extinção dos dinossauros deve ter sido a que nos afetou mais enquanto humanos. O mundo em que vivemos pode já estar na mira da sua própria extinção em massa. Um novo apocalipse. As extinções em massa do passado mostraram que podem morrer espécies em grande número. A lição a tirar é que a nossa sociedade é tão frágil como outra espécie qualquer e que o que temos hoje pode mudar rapidamente. Nós, humanos, não estamos imunes. Podemos fazer coisas ao ecossistema que acabem com muitas espécies, incluindo a nossa. O ser humano pode ter de enfrentar a sua própria extinção. O universo pode ter a mira apontada para nós. O que me preocupa é que pode destruir a nossa civilização ou danificar a Terra a um ponto que a vida perde grande parte do seu sentido.
O desenrolar de eventos que dizimou os dinossauros pressagia consequências aterradoras para a civilização humana. O que terá sido capaz de matar estes animais formidáveis? Houve tempos em que dominavam todos os cantos do nosso planeta. Eram animais muito variados e bem adaptados a qualquer ambiente que possamos imaginar. Havia dinossauros grandes e pequenos, com penas e até com sangue quente. Os cientistas encontraram provas de um impacto explosivo ocorrido há 65 milhões de anos no Golfo do México. Muitos acreditam ter sido esta a causa da extinção dos dinossauros. Mas talvez nos esteja a escapar o verdadeiro assassino. Havia todo um rol de suspeitos no mundo dos dinossauros. Clima extremo, doenças avassaladoras e vulcões colossais, entre outros. Durante décadas, a teoria dominante alegou um meteorito, um possível asteroide ou um cometa errático que teria como destino um planeta bem diferente do que é hoje. O nível dos oceanos era mais elevado, ou seja, o meteorito ia cair num local bem diferente do que é atualmente o México. Antes de cair, o dia corria normalmente no mundo dos dinossauros há 65 milhões de anos. Herbívoros, como estes anquilossauros, abundam no continente. Entretanto, dois antigos rivais, o temido carnívoro Tiranossauro Rex e o perigoso Triceratops, defrontam-se num combate de morte. Centenas de quilómetros para sul, um grupo de imponentes alamossauros está em movimento. Estes animais gigantescos não imaginam que as suas vidas irão terminar em breve. E eis que aparece o prenúncio apocalíptico. Uma luz semelhante a uma estrela brilha no céu. Esta luz, aparentemente inofensiva, é na verdade um meteoro a cair na direção da Terra, mais especificamente no Golfo do México. Ao chegar ao topo da atmosfera terrestre, deve ter havido uma explosão de luz no céu, como se estivesse fogo a cair do céu. Os que estavam suficientemente perto para ver esse tipo de processo iam morrer numa questão de segundos. Estavam demasiado perto para sobreviver às fases iniciais do impacto. Aquele objeto estava a mover-se a 65 mil km por hora. Quando a extremidade da frente tocou na superfície do Golfo do México, a cauda ainda estava longe na atmosfera, por isso era um objeto colossal, maior até do que o Monte Everest. E depois, o impacto. Este instante fatídico mudaria para sempre o futuro da vida no nosso planeta. Quando esse objeto chegou a Yucatán, no México, houve uma explosão de calor e de luz, que atingiu a velocidade da luz. Na zona de impacto, tudo se vaporiza num ápice. Foi uma quantidade colossal de energia, equivalente a 100 trilhões de toneladas de TNT. Segundo algumas estimativas, a explosão do impacto teve uma detonação superior a 5 mil milhões de bombas atómicas. Não temos a certeza, mas a melhor projeção computadorizada mostra que um objeto com cerca de 10 km de comprimento mergulhou em Yucatán, no México, criando uma cratera com 300 ou 320 km de diâmetro. Foi um evento decisivo para a vida na Terra. São projetadas rochas da zona de impacto. A 650 km de distância, tempestades de detritos amontoam pilhas de pedras com 15 metros de altura. Todos os seres vivos neste perímetro são enterrados vivos. Um estalido aterrador revela que o impacto também desencadeou uma onda de choque destruidora. Percorre a paisagem a 1500 km por hora. Animais de grande porte e florestas inteiras são engolidas pela onda de choque.
Como o impacto se deu em águas pouco profundas, causou uma agitação no mar. Quando isso acontece, formam-se ondas. Neste caso, as ondas transformaram-se em autênticos tsunamis. Tudo o que estava perto da costa, mas fora do alcance das ondas de choque iniciais, iria enfrentar a força de paredes de água colossais. Ondas de 150 metros atingem a linha costeira à volta do Golfo do México e afogam os seres vivos na Terra ao longo de vários quilómetros. Por mais dramático e devastador que tenha sido para a vida na região do Golfo do México, não foi isto que causou a extinção em massa. O asteroide só acertou em alguns diretamente. Mas afinal, quantos animais é que o asteroide matou? Os efeitos do asteroide é que causaram muitas mortes. Para entendermos isto, temos de analisar a chamada nuvem de detritos projetada da cratera. Os detritos de rocha e de poeira são projetados para o céu 50 vezes mais depressa do que a velocidade do som. Esta nuvem rica em vapores tinha tanta energia que empurrou a atmosfera, levando bocados da crosta terrestre. Alguns pedaços foram parar à Lua ou a outros planetas. Mas o resto caiu de novo para a Terra. No entanto, essa matéria que chove rumo à Terra começa por envolver o planeta, caindo para cima da atmosfera de todo o mundo. Nesse momento, trilhões e trilhões de meteoros atingem a atmosfera, todos ao mesmo tempo. Dos céus cai uma horrível chuva de fogo. Os meteoros caem e o céu torna-se cada vez mais quente. Tudo à superfície enfrenta a possibilidade real de ser queimado vivo. Para entender os efeitos após o impacto, os geólogos visitam locais como o Parque Estadual de Trinidad, no sudeste do Colorado. Aqui encontramos provas físicas do alegado responsável pela morte dos dinossauros. O impacto como causa da extinção em massa é uma das hipóteses mais sólidas, pois pode ser testada. Na ciência, isso é uma parte muito importante de qualquer hipótese. Aqui, podemos testar essa ideia e recolher provas do registro geológico. Há 65 milhões de anos, este preciso local assistiu ao fim de uma era. Os cientistas referem-se aos últimos dias dos dinossauros como o período Cretáceo e denominam a era seguinte o período Terciário, que inclui o surgimento dos mamíferos. Entre estes períodos, há o limite KT, que divide as duas eras. Se analisarmos estas rochas, encontramos indícios de dinossauros e de outros organismos que existiam nessa altura. Nas camadas rochosas superiores temos um material depositado no período terciário, muito depois dos dinossauros terem sido extintos, quando o mundo era totalmente diferente. Entre estas duas unidades, no limite KT, temos uma faixa branca de rocha muito importante. É a rocha do limite KT e contém indícios que nos dizem o que ditou a extinção dos dinossauros. Dentro desta pequena faixa aqui no Colorado, os cientistas encontraram fragmentos de um meteorito extraterrestre misturados com pedaços de rocha de origem mexicana, a mais de 1500 quilómetros da cratera. Apesar desta zona do mundo dos dinossauros não ter sofrido um impacto direto, não escapou às garras da morte. Foram encontrados pequenos vestígios de carvão e de fuligem que indicam ter havido fogos incontroláveis neste preciso local. Além disso, os sedimentos que se encontram por cima indicam que a paisagem ficou sem qualquer vegetação, sem arbustos nem árvores. Mas a sequência de eventos defendida pela teoria do impacto pode não estar a revelar a verdade. E o destino da humanidade fica em suspenso.
Debaixo das nossas cidades, quintas e florestas, no chão que pisamos e nas montanhas em redor, encontram-se vestígios de um apocalipse na Terra ocorrido há 65 milhões de anos, os quais atormentam a humanidade. Muitos cientistas acreditam que a extinção dos dinossauros se deu aí, num instante, quando um meteorito caiu perto da península de Yucatán, no México. Nesse dia, a mais de 1500 km de distância, no lado ocidental da América do Norte, havia hadrossauros a comer, enquanto dinossauros de penas carnívoros corriam de um lado para o outro. De repente, o céu começa a brilhar. Quando os detritos do impacto reentram na atmosfera, esta aquece. Ao longo da trajetória dos detritos, a temperatura sobe centenas de graus em minutos. Fica mais quente do que um grelhador de carvão a toda a potência. Os dinossauros de penas e os hadrossauros não resistem à intensidade do calor abrasador. Seca a vegetação como lenha no forno, causando a sua combustão instantânea. Se escavarmos a superfície da Terra ao longo da maior parte da América do Norte, encontramos uma camada de carvão que podem ser cinzas da chuva de fogo que atingiu esta zona. Sabemos agora qual foi o destino dos dinossauros. Foram queimados vivos por aquele meteoro, ou cometa, que caiu no México. Caem fragmentos de meteoros durante 4 dias e 4 noites. Deflagram novos incêndios incontroláveis. Calcula-se que metade das florestas mundiais tenha ardido. Para haver efeitos biológicos dramáticos, ataca-se a base da cadeia alimentar. Conseguimos isso mesmo. Segundo alguns cálculos, cada incêndio liberta 10 mil bilhões de toneladas de dióxido de carbono, de monóxido de carbono e de metano. É o equivalente a 3.000 anos de combustíveis fósseis a arder numa questão de semanas. A poluição sufoca a atmosfera. A chuva, como é ácida, desfere outro duro golpe nos ecossistemas mundiais. A chuva ácida destrói as plantas e envenena as lagoas, os rios e os lagos. Em todo o mundo, as plantas e os animais marinhos sofrem. A atmosfera fica completamente asfixiante com detritos do impacto e fuligem dos incêndios e ainda com aerossóis de ácido sulfúrico projetados do local do impacto. Com o sol tapado, a Terra mergulha em escuridão e arrefece drasticamente. A mão do assassino cósmico continua o seu trabalho, ao afetar os dinossauros não atingidos pelo fogo. São os dinossauros que não tinham sido afetados com o impacto. Deviam estar a interrogar-se sobre os motivos da mudança climática e a pensar: este ano está especialmente nublado e frio, o que estará a acontecer? O mundo tornou-se muito escuro durante algum tempo. Com a escuridão, as plantas morreram, e isso afetou os animais. Se destruirmos as plantas ao longo de grandes extensões, é como se fechássemos todas as mercearias. Não havia sítio onde ir buscar fruta e legumes. Sem nada para comer, os herbívoros morreram e, por sua vez, os carnívoros também. No espaço de 3 meses, todos os dinossauros do planeta morreram. Entre as primeiras vítimas estão os maiores herbívoros, como os Triceratops. A situação é desesperante. Este grupo de Triceratops está cheio de fome. Muitos já morreram. Os sobreviventes não comem nada há muitos dias. Este está tão fraco e com tanta fome que decidiu comer pedras. Perante a fome, os animais fazem coisas espantosas. É evidente que um animal com fome come qualquer coisa para fazer passar essa sensação. É pior para os adolescentes.
O seu corpo está em crescimento e anseia por comida. Não podem passar tanto tempo sem comer como os adultos. O pior é que, com cada vez menos animais jovens, há espécies inteiras ameaçadas. Sendo cada vez menos, os seus predadores carnívoros também começam a sofrer. Os maiores carnívoros são os primeiros a passar fome. Há cada vez menos presas para cada predador. E, com menos refeições à vista, há menos predadores a conseguir sobreviver. O último T-Rex, o predador mais raro, morre no espaço de semanas após o impacto. Mas as consequências do impacto continuam a assolar o planeta. Quando falamos de extinção em massa, também temos de falar do que aconteceu nos oceanos e nos mares do mundo. 75% das espécies nos oceanos de todo o mundo foram extintas ao mesmo tempo que os dinossauros desapareceram. Os efeitos do impacto destroem a base da cadeia alimentar na Terra, mas fazem o mesmo em relação aos oceanos. A escuridão prolongada mata o plâncton, uma parte do alimento nos oceanos. Alguns tipos de moluscos e de lulas primitivas não sobrevivem. A chuva ácida pode ter caído inicialmente durante uma semana após o impacto, mas também pode ter durado até períodos de 10 anos. Mesmo assim, uma parte dos poluentes oriundos do impacto permanece na atmosfera. Após o impacto, a poeira assenta e a Terra sofre com temperaturas elevadas causadas pelo efeito estufa e com secas terríveis. Cientistas que apoiam a teoria do impacto calculam que terá levado mais de 100 mil anos para o ecossistema terrestre recuperar e 3 milhões de anos para os oceanos regressarem ao normal. No entanto, nessa altura, já os dinossauros tinham desaparecido. Não é uma história simples da extinção. Não podemos pensar nisto como uma arma e uma bala a matar um organismo. Não foi assim. Foi um ataque ambiental brutal à superfície da Terra que afetou todos os ecossistemas independentemente de onde estavam. Se perguntar o que causou a extinção de um determinado animal numa zona particular da superfície da Terra, não há uma resposta simples. É um processo que afetou não só os Tiranossauros Rex ou os Hadrossauros que migravam pelo Colorado, como também as plantas e os animais na terra e no mar em todo o mundo. E se um meteorito tão grande como o que causou o desaparecimento dos dinossauros caísse na Terra hoje em dia? Deixaria um buraco suficientemente vasto para destruir tudo, desde Nova Iorque até Filadélfia, e isso seria apenas o início. Quando cai um asteroide na Terra, levanta enormes quantidades de pó para o céu e destrói inúmeras plantações. Sem plantações, há muitos seres humanos a passar fome. No mínimo morreriam vários milhares de milhões de pessoas e iríamos debater-nos pela simples existência. O impacto de um asteroide deveria ter deixado um rastro de dinossauros mortos. Mas é aqui que esta teoria é posta em causa. Se a teoria estiver correta, então a camada rochosa de 66 milhões de anos devia estar cheia de dinossauros mortos. Cheia mesmo. Se morreram todos no espaço de um dia ou de uma semana, devíamos ter milhões de dinossauros mortos na zona de impacto. Ora, quantos dinossauros mortos temos na zona de impacto? Nenhum. Nenhum. É uma teoria rebuscada, onde as vítimas já estão mortas. Já estão mortas. Poderá ter sido outra coisa a matar os dinossauros. Se assim foi, poderá isso causar uma tragédia à civilização humana? Os efeitos implacáveis de uma bola de fogo colossal que caiu no México pré-histórico há 65 milhões de anos mataram os dinossauros. Ou pelo menos é o que diz a teoria. Estará errada.
Por vezes o problema é que quem defende a teoria do impacto não percebe muito sobre plantas e animais e então constrói cenários que infelizmente não batem certo com os fósseis existentes ou com o que sabemos sobre biologia moderna. Segundo esta teoria, o impacto do meteorito causou chuva ácida corrosiva, a qual contribuiu para a extinção em massa. Se isto aconteceu mesmo, os animais que viviam dentro ou perto da água deviam ter sido fortemente afetados. E, nesse caso, este animal não devia estar vivo. Como podem ver, este pequeno animal está a respirar. Não é de plástico, é uma rã das árvores. E os seus familiares ancestrais viviam com os dinossauros há 65 milhões de anos. Os anfíbios são extremamente sensíveis às condições ambientais, por exemplo, à chuva ácida, pois vivem ou procriam na água. São uma espécie de canário na mina de carvão. Isto revela que não pode ter havido uma chuva ácida muito forte, pois isso teria danificado o seu ciclo de vida por completo. A sobrevivência das rãs das árvores não é a única prova que levanta dúvidas sobre a teoria do impacto único. Curiosamente, o que viveu e morreu após o impacto não tem um padrão claro. Os tubarões ficam em maus lençóis. A maioria é extinta. Alguns peixes vertebrados sobrevivem, outros não. Os crocodilos e os alligators sobrevivem. Um dos grupos a sobreviver melhor é o das tartarugas. Cerca de 18 espécies de tartarugas marinhas sobreviveram ao limite Cretáceo-Terciário. Houve uma tartaruga terrestre a não sobreviver. O facto de viverem na água ajudou, como esta tartaruga alligator atual. Tinha familiares ancestrais no período Cretáceo, por isso sobreviveu, pois está cá hoje. A sobrevivência das tartarugas também sugere a possibilidade de a Terra não ter estado muito tempo com temperaturas frias, o que é descrito pelos apoiantes da teoria do impacto único. Os animais de sangue frio, como as tartarugas e os lagartos, não conseguem gerar calor corporal e, portanto, estariam condenados se houvesse uma vaga de frio invulgar. Fosse qual fosse a mudança climática no fim do período Cretáceo, não foi suficientemente grande para deixar uma tartaruga congelada. Se não deixa uma tartaruga congelada, não deixa um T-Rex congelado. É impossível. O clima pode ter mudado, mas talvez não tão drasticamente como a teoria do impacto sugere. Se ficar frio de repente, muitos animais morrerão e haverá problemas. Mas se acontecer durante um longo período, muitos animais poderão adaptar-se. Outro pilar da teoria de impacto é que a escuridão penetrante impediu a fotossíntese das plantas e originou uma falta de comida para os animais de grande porte. Mas os insetos também precisam das plantas e eles não tiveram grandes problemas. Há vários grupos de insetos, como os grilos, os gafanhotos e os besouros, muito expostos ao meio ambiente. Se tivesse havido algo a destruir a vida na superfície da Terra, os insetos também teriam sido afetados. Mas isso não parece ter acontecido. No fim do período Cretáceo, todas as famílias de insetos passaram pelo evento que dizimou a vida na superfície terrestre. Então, como é que todos estes insetos ainda existem hoje? Há mais provas do registro fóssil de que o impacto pode não ter sido tão rigoroso como se pensava inicialmente. Há dinossauros que sobreviveram até aos dias de hoje. Estou a pegar num dinossauro. Este animal é uma cegonha de bico de sela, muito jovem. Não tardará a medir cerca de meio metro de altura. Quando dizemos que é um dinossauro, queremos dizer que pertence ao grupo de dinossauros que deu origem às aves. Entendo que alguém olhe para um Tiranossauro Rex e para um pombo e pergunte: como é possível? Mas temos de nos lembrar que há milhões de anos de evolução entre estas duas espécies.
Há muitas provas a indicar que as aves evoluíram a partir de pequenos dinossauros carnívoros. Essas provas provêm do formato dos seus ossos. Há dinossauros com penas, por exemplo, e aves com dentes e caudas compridas vertebradas. Temos vindo a preencher essa enorme lacuna anatómica. Qualquer teoria tem de conseguir explicar por que motivo as aves sobreviveram e os outros dinossauros não. Não pode ser a resposta simples de que caiu um asteroide e matou todos os dinossauros, menos estes. Talvez os efeitos do impacto de um meteorito por si só não tenham sido tão fortes como alguns pensam. Ou será uma simples coincidência os dinossauros terem desaparecido na mesma altura da queda do meteorito? Alguns cientistas acreditam que outra ameaça já enfraqueceu os dinossauros e a qual a humanidade irá, inevitavelmente, enfrentar também. Parece lógico que o desaparecimento dos ferozes dinossauros tenha envolvido uma catástrofe repentina. Mas um cenário destes não explica as descobertas dos cientistas que trabalham ao longo do pitoresco vale do rio Red Deer, nas terras áridas de Alberta, no Canadá. Os dinossauros já estavam a desaparecer há milhões de anos, antes de um meteorito ter caído no planeta. O rio Red Deer é sem dúvida um dos melhores locais de dinossauros do mundo. Temos quase 40 espécies de dinossauros representadas neste período, ou seja, 15 milhões de anos antes de os dinossauros desaparecerem. É um local riquíssimo. Ao longo do rio Red Deer, há rochas mais recentes. Nessas rochas há indícios de cerca de 25 espécies de dinossauros. À medida que percorremos o rio, entramos na camada Cretácea final, onde já só existem 6 espécies de dinossauros. Por que foi o mundo Cretáceo tão hostil para com a vida dos dinossauros? No Royal Tyrrell Museum, situado noutra parte das terras áridas de Alberta, cientistas canadianos podem ter descoberto a causa para os misteriosos desaparecimentos. Começou a haver oscilações climáticas. Havia períodos alternados de temperaturas muito quentes ou muito frias. Geralmente, as temperaturas quentes permitem a existência de uma grande variedade de estilos de vida e, portanto, de um maior número de espécies. Se formos aos trópicos, onde está muito calor, encontramos inúmeras espécies. Há provas de que nos períodos onde o mundo era quente, havia mais espécies de dinossauros. Quando chegamos a um clima mais frio, a diversidade de animais diminui. Deve ter sido isso que aconteceu no final do período Cretáceo. Um dos padrões em que reparamos logo ao analisarmos o registro geológico dos últimos 7 milhões de anos da era dos dinossauros foi que os animais sensíveis à temperatura desapareceram dos fósseis. Depois, regressam ao registro geológico mais acima. Essa oscilação parece ser mais frequente à medida que avançamos no registro geológico. É fácil pensar que os dinossauros perderam a batalha da evolução, que eram animais obsoletos num mundo em mudança rápida. Afinal de contas, não há um T-Rex no jardim zoológico local. Mas não foi por isso que desapareceram. Os dinossauros estavam sempre a mudar, a adaptar-se, a evoluir para novas formas. Não conhecemos nenhum dinossauro que tenha durado mais do que 2 ou 3 milhões de anos. A chegada de novas espécies de dinossauros ajudou a perpetuar uma das mais bem-sucedidas e duradouras dinastias da história do nosso planeta. A civilização humana, por comparação, ainda só merece uma nota de rodapé. Para termos uma noção da realidade, se criarmos uma linha temporal física da era dos dinossauros ao longo da América do Norte, a costa do Pacífico representa o momento que os primeiros dinossauros surgiram na Terra. Há 220 milhões de anos.
Na outra costa, o Empire State Building em Nova York assinala o presente no século XXI. Nesta escala, 1500 km significam cerca de 50 mil anos. A era dos dinossauros continua da Califórnia até Chicago. Só quando chegamos a Newark, na Nova Jersey, a menos de 30 km do Empire State Building, é que os humanos aparecem na Terra. A história dos seres humanos só começa a cerca de quarteirão e meio de distância. E uma vida humana nesta escala mede apenas algumas dezenas de centímetros. No entanto, com todos estes anos de progresso evolucionário, de repente, a estrada terminou. O estranho no fim do período Cretáceo é que todas as famílias de dinossauros desapareceram. Todos os dinossauros com chifres e os terópodes desapareceram. Num golpe de destino cruel, alguns dinossauros podem ter-se adaptado bem às oscilações climáticas extremas. Para algumas espécies, o seu ponto forte ditou a sua destruição. O grande porte das maiores espécies de dinossauros tê-los a ajudado a tolerar temperaturas extremas. O elefante, o maior animal terrestre atual, é um exemplo disso. Podem medir 3,5 metros ou 4 metros de altura e pesar 6, 7, 8 ou 9 toneladas. São muito, muito grandes. Perante mudanças de temperatura de curta duração, como de dia e de noite ou entre estações, os animais de grande porte não sofrem muito, pois a temperatura corporal não muda muito depressa. Eram enormes, mas quando se aqueciam com os raios do sol, mantinham-se quentes. Pode ser por esta razão que encontramos espécies de dinossauros de grande porte durante as oscilações climáticas do fim do período Cretáceo. No entanto, esta dimensão também traz grandes desvantagens. Os animais grandes abrandam a vida, acasalam menos, têm menos crias e duram mais tempo. Mas ao terem menos crias, o que acontece? Se houver uma alteração drástica num curto espaço de tempo, não se adaptarão suficientemente depressa, enquanto espécie e enquanto animal individual. E as hipóteses de se extinguirem são muito maiores. Os elefantes têm um período de gestação de 22 meses e normalmente dão à luz apenas uma cria de cada vez. Em contraste, a gestação das ratazanas dura apenas 22 dias e uma fêmea pode dar à luz 15 mil crias num só ano. Uma massa corporal maior também requer mais comida. Precisam de muita energia para sobreviver, de comida e de água. Os animais de grande porte costumam focar-se em alimentos que lhes dêem muitos nutrientes. Um elefante precisa de se alimentar com 10 ou 15 vezes o seu peso ao longo de 12 meses. Se a comida for erva seca, vai precisar de muito mais. Manter esse peso forçou os maiores dinossauros a desenvolver mecanismos para reter o melhor dos alimentos existentes. As centenas de dentes das mandíbulas dos hadrossauros cortavam folhas de árvores com uma eficiência total. Ajudava-os a atingir dimensões colossais, chegando a medir 12 metros de altura e a pesar 3 toneladas. Mas estas máquinas de comer colossais, as quais existiam em número reduzido, continham um defeito crítico. E se desaparecessem as folhas? E se caísse tudo devido às condições de inverno em todo o mundo? Aqueles animais não tinham nada para comer. Não estavam adaptados a escavar raízes e a sobreviver dessa forma. Os animais mais pequenos podem ter feito isso. Se as mudanças climáticas estavam a afetar os animais de grande porte, então os dinossauros estavam condenados ao fracasso. Quando os grandes herbívoros passaram fome e morreram, toda a carne desapareceu para os grandes carnívoros. Estes não conseguiam caçar animais mais pequenos, pois eram demasiado grandes e lentos para os apanhar. Então morriam. Eram os menos bem adaptados a uma mudança rápida. Infelizmente para os dinossauros, foi justamente isto que aconteceu quando o destino
sob a forma de um meteorito gigantesco, desferiu um duro golpe no planeta. A ameaça das alterações climáticas e os potenciais efeitos cataclísmicos pairam sobre a humanidade. Entre eles encontram-se a subida dos oceanos, furacões poderosos e secas extremas. Porém, um modelo da extinção dos dinossauros sugere que as consequências são mais sistémicas. Acho que se o asteroide tivesse caído mais cedo, quando havia mais diversidade, os dinossauros não teriam desaparecido. Neste cenário de extinção, o meteorito deu um golpe fatal, não a um império de dinossauros poderoso, mas a uma dinastia em ruínas. Foi um aviso para nós, pois estamos a perder grande parte da biodiversidade. A questão é, será que vem aí algo realmente catastrófico? Talvez os dinossauros tenham uma pista sobre isso. Pode ser tarde demais. Alguns cientistas acreditam que o mundo atual já está a atravessar uma extinção em massa. Mais de metade das espécies de répteis e insetos estão em perigo, bem como 3/4 de todas as flores. Os anfíbios, como os sapos e as salamandras, vivem neste planeta há mais de 300 milhões de anos, ultrapassando os dinossauros. Contudo, no último quarto de século, centenas deles entraram em extinção. A alteração climática global tem potencial para ser a última gota para muitas espécies na Terra. Inúmeras espécies vivem em pequenos habitats isolados, pois ocupamos grande parte do resto da Terra. Se esses habitats sofrerem uma pressão climática, os animais não têm para onde ir. Quando os habitats diminuem muito, há pouca resiliência. E é isso que me preocupa. À medida que as espécies desaparecem, podemos estar a seguir os dinossauros para um beco sem saída. No entanto, talvez não haja nada que os humanos possam fazer para evitar um mundo de estufa ou de gelo. O responsável pode ser um ciclo natural aleatório. Sabemos que há 10 mil anos este local estava coberto por 1 quilómetro de gelo. Além disso, sabemos que daqui a cerca de 10 mil anos voltará a estar coberto por 1 quilómetro de gelo. Estamos entre duas glaciações. Isto pode ser o resultado de ligeiras oscilações na rotação da Terra enquanto gira em torno do Sol. Ao observar a oscilação da Terra, parece estar relacionada com os ciclos de eras glaciares conhecidos. De certa forma, a ascensão da civilização humana foi um acidente causado pelo degelo há 10 mil anos. Agora temos mais 10 mil anos até deixarmos a Terra ou recorrermos ao subsolo. Talvez tenha contribuído para a extinção das espécies de dinossauros. Mas este cenário continua a depender da queda de um meteorito. No entanto, alguns cientistas acham que o meteorito pode ter sido apenas uma manobra de diversão. Não há provas de que qualquer dinossauro ou espécie de dinossauro, à exceção das aves, tenha vivido o suficiente para ser atingido pelo meteorito. Nada. Isso é muito perturbador. Por outras palavras, os dinossauros podiam já estar extintos quando o meteorito atingiu a Terra. Se o mundo dos dinossauros acabou com uma explosão, onde estão as carcaças? Os defensores da teoria do impacto afirmam que grande parte das provas se perdeu com o passar do tempo. É ingênuo dizer que, se foi um evento catastrófico, devíamos encontrar as carcaças umas ao lado das outras. Podia haver um dinossauro a passear por ali 1 quilómetro rio abaixo. Podia haver uma manada de dinossauros ali 3 quilómetros rio acima. Porém, aqui onde estamos, onde a rocha está preservada, pode não haver um osso de dinossauro.
Quando observamos escombros de impacto que podem ser claramente ligados a um corpo extraterrestre, não esperamos vê-los a cobrir o esqueleto de um dinossauro. Poderá a ausência de ossos significar outra coisa? Há 65,8 milhões de anos morreram 10 mil milhões de dinossauros. Porém, por alguma razão, nenhum foi preservado. Nenhum. Dá para acreditar? Acredita? É como o massacre do Dia dos Namorados. Se os corpos lá estivessem um dia antes dos tipos com as metralhadoras terem aparecido, não havia um problema com a linha temporal? Já estavam mortos. Se os dinossauros já estivessem mortos antes do impacto, o que os terá matado? Uma teoria diferente culpa uma ameaça que os dinossauros nem conseguiam ver. Os cientistas estão a soar o alarme para a possibilidade do mundo estar a atravessar uma transformação perigosa. Dizem que, se está realmente a sofrer um aquecimento, uma consequência poderá ser a subida do nível dos oceanos e o desaparecimento das zonas costeiras. O efeito contrário também poderá ser catastrófico. O mundo dos dinossauros sofreu um colapso do nível do mar e as consequências podem ter originado a extinção em massa. Durante a era dos dinossauros, o nível dos oceanos era muito mais elevado do que hoje. Por exemplo, na América do Norte, desde as Montanhas Rochosas até ao que é hoje o rio Mississippi, estava tudo debaixo de água. Depois, misteriosamente, o nível do mar desceu e perturbou o ambiente. Começou a criar-se uma massa de terra. Sob essas circunstâncias, gera-se um clima mais continental. À medida que o mar recuou, os invernos tornaram-se mais frios, os verões mais quentes, as noites mais frias e os dias mais quentes. A descida do nível do mar também expôs novos terrenos, o que criou pontes terrestres entre continentes, outrora separados por água. Isso abriu caminho para um assassino de dinossauros que pode ter destruído a vida na Terra muitas vezes antes. O seu primeiro ataque pode ter sido há 250 milhões de anos, durante um período conhecido como Pérmico. Fósseis dessa era podem ser encontrados perto de Seymour, nas planícies do centro-norte, no Texas. A maioria das coisas que viveu nessa época morreu. Foi a pior extinção em massa que ocorreu à face da Terra. A extinção massiva do Pérmico tem uma importância especial, pois foi a primeira na Terra. Foi cerca de 200 milhões de anos antes do T-Rex, antes da extinção dos dinossauros. Tal como na investigação de um assassino em série, temos de observar o primeiro ataque e ir avançando. Temos de estudar o primeiro. Os cientistas que trabalham aqui acreditam ter encontrado uma ligação entre esta extinção e a que ocorreu no final do Cretáceo e dizimou os dinossauros. Se quiser saber o que matou os dinossauros, tem de observar a primeira extinção, o que nos traz aqui. O Dr. Bakker e a equipa afirmam que uma pandemia pode ter dizimado o mundo pérmico. Quando estudaram os fatores que acreditam ter levado ao surto, encontraram semelhanças com o final do Cretáceo. Daí surgiu um padrão. Contudo, segundo este cenário da extinção por doença, não foram as alterações climáticas relacionadas com a descida do nível do mar que apanharam os dinossauros desprevenidos. O problema com o modelo climático para qualquer extinção em massa é que, se mudarmos o clima de quente para frio ou de seco para úmido, podemos prejudicar alguns dinossauros e alguns mamíferos. Mas os outros vão adorar. Não há uma única alteração climática mundial que pudesse matar todos os elefantes, rinocerontes, hipopótamos, girafas e búfalos. É impossível. À medida que o nível da água diminuiu, os continentes ficaram ligados, acabando com as fronteiras entre as criaturas. Se um grupo de espécies da Ásia invadir a América do Norte e chegar ao Texas, gera-se um inferno epidemiológico.
Cada espécie forasteira pode ser uma peste. Ao trazerem as suas pulgas, carraças, ténias, nemátodo, trazem uma série de pestes. Atualmente, a Terra está diferente do que era no Pérmico. A crosta exterior do planeta é composta por placas que flutuam sobre as camadas de rocha. Cada placa move-se em direções e velocidades diferentes. No Pérmico, os continentes estavam todos ligados, formando a massa gigante de terra conhecida como Pangeia. Podia ir daqui, Seymour, no Texas, até Marrocos. Podia ir de Massachusetts até à Índia. Podia ir do Alabama até à Austrália, sem atravessar um oceano. Na era dos dinossauros, encontramos alguns sinais de perigos geográficos semelhantes. As novas pontes terrestres desencadearam uma onda perigosa de imigração de dinossauros. De repente havia uma ligação continental entre a América do Norte e do Sul. Os hadrossauros que eram comuns aqui em Alberta começaram a aparecer na Argentina. De repente, os saurópodes que já não existiam no norte da América voltaram a aparecer no Texas, no Utah e outros locais. Na verdade, esses saurópodes migraram da América do Sul usando a mesma ponte terrestre que permitiu aos hadrossauros ir para sul. Como os animais de grande porte eram capazes de percorrer distâncias maiores, correram um grande risco. Os animais de grande porte têm uma capacidade natural para se espalhar. No caso dos elefantes, assim que evoluíram novas espécies na era dos mamíferos, espalharam-se de África para a Europa, da Europa para a Índia, e alguns ainda foram da Índia para a Sibéria, para a América do Norte, até à Terra do Fogo. É muito impressionante. O tamanho permite esse poder de turismo. Quando começam a deslocar-se, os organismos podem causar problemas, simplesmente ao perturbar o ciclo natural do ambiente que estão a invadir. As espécies invasoras são um perigo por várias razões. Podem matar para ser o novo predador, roubar a comida, assumir o controlo dos locais para fazer o ninho, ficar com as crias, persegui-las ou matá-las. São as razões menos perigosas. Muito mais destrutivas são as doenças transmitidas e apanhadas pelos migrantes da natureza. As defesas naturais de um animal desenvolvidas ao longo de gerações para um determinado ambiente podem ser completamente inúteis noutro. Os alces fazem os veados adoecer e vice-versa. Os elefantes africanos fazem os elefantes indianos adoecer e vice-versa, pois os sistemas imunitários evoluíram para lidar com pestes diferentes. A mistura de espécies pode tornar cada refeição potencialmente letal. Sempre que come folhas, erva, ramos ou fruta, pode ingerir micróbios indesejados que lhe causam problemas internos, como, por exemplo, diarreia. A diarreia pode desidratar um homem adulto numa semana e matar uma criança num dia. A diarreia mata mais humanos do que qualquer outro sintoma. Pode ser causada por várias coisas. Há sempre pessoas a morrer de diarreia. Não é uma brincadeira. O número nefasto de problemas que afetaram os dinossauros do final do Cretáceo atingiu níveis debilitantes. Algumas das criaturas mais pequenas da natureza só pioraram a situação. Como se tivessem sido transportados para o presente através de uma máquina do tempo, estes insetos, perfeitamente preservados em âmbar, andaram, voaram e até se alimentaram de dinossauros. O Dr. George Poyner acredita que os patogénicos transportados pelos insetos atacaram os dinossauros de forma implacável, tendo um papel importante na sua extinção. Estes são 3 nemátodos, retirados de uma cápsula na cavidade corporal de uma barata. Como as baratas comem os ovos deles, se um dinossauro comesse a barata, ficaria infectado. Parecem inofensivos,
Mas no interior do corpo, estes vermes tornam-se assassinos de dinossauros. Esta é a forma típica em que são encontrados. Por exemplo, aqui está um. Ser atacado por vermes no estômago é horrível e doloroso. Os ovos do nematodo começam no estômago, mas avançam até ao tecido pulmonar. Isso leva o animal a tossir sem parar. Os ovos, ejetados dos pulmões, voltam ao estômago, onde se transformam em vermes. À medida que crescem e enchem o estômago, o hadrossauro perde o apetite e enfraquece. Os vermes podem até causar a ruptura de órgãos. O maior nemátodo atual tem cerca de 8 metros. Logo, sob as condições certas, é possível que atinjam tamanhos grandes. Os insetos exóticos também atacaram os dinossauros sem mercê. Chegavam à procura de sangue, mas costumavam deixar doenças mortais. A mosca da areia reinou como um dos caçadores de dinossauros de maior sucesso do seu tempo, sobretudo porque desenvolveu os utensílios perfeitos para atacá-los. Se observar atentamente as mandíbulas da mosca da areia, verá que parecem o gume de serrilha das facas para carne. À medida que as moscas da areia chegam para atormentar este Triceratops, dão utilidade às mandíbulas serrilhadas. Aqui temos um par de mandíbulas. Primeiro, espeta uma na carne e depois a outra. Ao avançar e recuar rapidamente, estas lâminas vão cortando a carne. É uma invenção maravilhosa. Ao procurar as zonas mais sensíveis, as moscas da areia aglomeram-se em redor dos tecidos moles dos olhos, nariz e boca. Segundo Poinar, os dinossauros podem não ter sido capazes de defender-se destes insetos voadores. Acho que os dinossauros eram alvos fáceis para os insetos. O que é que tinham para enxutar as moscas? Não tinham caudas compridas como os cavalos. Muitas vezes vemos cavalos atrás uns dos outros, onde a cauda de um enxota as moscas da cabeça do outro. Enquanto as moscas da areia se alimentam do sangue, injetam uma doença perigosa chamada leishmaniose. É uma doença que continua a existir. Os familiares atuais das moscas da areia são os seus transportadores. Viaja pelo corpo, ataca os órgãos e causa hemorragia interna, bem como morte. Este Triceratops adulto está doente, mas é apenas um de muitos numa manada que sofre de uma estirpe virulenta da leishmaniose. As manchas e as feridas indicam que está muito enfraquecido. As espécies de dinossauros conviviam muito perto umas das outras. Assim, se uma doença assassina atacou uma espécie, pode ter alastrado com muita facilidade. Ali perto, alguns T-Rex veem uma oportunidade. A fome será saciada. A hora da refeição dos predadores começa. À medida que comem, o vírus que corre dentro do Triceratops doente infeta os necrófagos. Esta será a sua última refeição. Por fim, as moscas da areia terroristas também dizimarão o resto da manada de Triceratops. Este inseto e esta doença podem ter dizimado milhares de dinossauros. Porém, era preciso mais do que isso para acabar com a espécie inteira. Inúmeras doenças, inúmeras pestes, inúmeras espécies invasoras, 10, 20, 30, 40, podem ter entrado em todos os habitats e gerado o caos. Foi uma combinação de doenças que se alastrou pela população de dinossauros. Eis o que gostaria de fazer. Acho que é muito importante. Vamos fazer uma pausa de 5 anos nas teorias e nas publicações dos paleontologistas sobre a extinção. Depois, cada um de nós devia ser obrigado a estagiar no Bronx Zoo, no San Diego Wild Animal Park e no Wyoming Fish and Game.
para perceber o que preocupa as pessoas que receiam a extinção de animais atuais. Não é um meteorito. Doença, pestes, competição entre os grilos africanos e indianos. Essa é a principal preocupação. O poder da doença para moldar a história mundial pode ser visto em tempos mais recentes. Não houve nada que matasse mais pessoas, nem sequer os desastres naturais, a fome ou a guerra. É claro que a possibilidade de uma grande praga tem impacto na história humana, pois já ocorreram no passado. Em alguns casos, dizimaram regiões inteiras de civilização. Na Irlanda, quando acabaram as batatas, isto é, houve uma doença que destruiu as batatas todas. As pessoas começaram a passar fome e depois surgiram inúmeras doenças que dizimaram grande parte da população. As pessoas que o estudam a partir da segurança saudável da civilização moderna esquecem-se do poder dos micróbios mortais. Vivem alegremente e não lhes aconteceu nada. Se forem aos trópicos, à África ou à Ásia, e observarem e virem as coisas que acontecem, de repente têm uma opinião diferente. A doença ganha outra forma, torna-se um fator controlador. Não é algo que podemos controlar, mas algo que nos controla. A tecnologia é a ponte terrestre da nossa era. Juntamente com as mudanças ambientais, pode expor a humanidade a novas doenças. Podemos estar à beira do precipício de uma nova praga global. Se a doença dizimou os dinossauros, poderá fazer o mesmo aos seres humanos. A praga tem a possibilidade que o impacto de um asteroide não tem. Isto é, de dizimar toda a gente. Contudo, é muito pouco provável. Por exemplo, os submarinos nucleares podem esperar no fundo do mar até que a praga passe e que as outras vítimas já tenham morrido. No entanto, a comunidade científica não abraçou a ideia de uma pandemia que matou os dinossauros no Cretáceo. Imaginar que o grupo inteiro foi dizimado por uma doença é difícil de engolir, sobretudo com a distribuição global de dinossauros e os diferentes grupos de dinossauros. Como sabemos, nada neste planeta funciona de forma homogénea em toda a superfície. Como se explica que essas doenças tenham matado animais marinhos, como répteis marinhos e amonoides? Animais tão distantes que provavelmente não seriam afetados por doenças que estavam a alastrar-se na Terra. A resposta pode estar noutra força apocalíptica do Cretáceo. Uma que jorrou fogo do inferno sobre o mundo indefeso dos dinossauros. Estas cordilheiras da Índia Central, conhecidas como Deccan, contêm vestígios de outro desastre da era dos dinossauros. Um talvez muito mais destruidor do que o impacto do meteorito ou a descida do nível do mar. Segundo Gerta Keller, uma perita em extinções em massa da Universidade de Princeton, a chave para a extinção dos dinossauros pode ser encontrada aqui. Embora atualmente seja calma e tranquila, há 65 milhões de anos, a Índia era o epicentro da destruição. Um derramamento massivo de lava vulcânica formou esta cordilheira inteira. Cobre 520 mil quilómetros quadrados, uma área do tamanho do Texas. E o cume mais alto tem mais de 1.500 metros de altitude. Tudo começou quando plumas de magma derretido do interior da Terra começaram a jorrar para a superfície. Colunas enormes de fogo lançaram gás e cinza na estratosfera. No fundo, havia lençóis de lava a correr e a cobrir esta área inteira. Quilómetros e quilómetros. Centenas e milhares de quilómetros. Estas erupções vulcânicas não são equivalentes ao Monte Santa Helena ou a vulcões que vemos nas notícias. São fissuras enormes na Terra. A crosta terrestre abre-se e deixa sair a lava. Apesar das correntes de lava serem destruidoras, foram os gases que jorravam que trouxeram derradeira exterminação.
A história da humanidade tem um exemplo gritante. No dia 8 de junho de 1783, perto de Laki, na Islândia, um vulcão entrou em erupção. Durou 8 meses e teve consequências brutais. O sol ficou vermelho e uma névoa espessa cobriu não só a Islândia, mas espalhou-se por toda a Europa. Matou imediatamente 50% do gado. Depois veio a chuva ácida, espessa com cinza, enxofre e sal. Cobriu todas as plantas, que se tornaram amarelas, murcharam e morreram. Deu origem à fome e cerca de 25% da população morreu. A névoa perturbou os padrões de clima mundiais. Nesse verão, a Europa teve temperaturas elevadas e inéditas. No inverno seguinte, foram registadas as temperaturas mais baixas de sempre, até na América do Norte. Apesar de ter sido destruidor, Laki foi apenas uma pistola de água em comparação com o canhão das erupções do Decão. Foram até 5.000 vezes maiores e deviam ser um dos principais suspeitos da morte dos dinossauros. Contudo, muitos cientistas não acreditam que as erupções do Decão tenham causado a extinção em massa. Porquê? A razão é a mesma porque uma série de erupções semelhantes, há 17 milhões de anos, no Planalto de Colômbia, no noroeste da América, não causaram a sua extinção em massa. Isto são rochas vulcânicas, sobretudo de uma erupção no Planalto de Colômbia. Assim representam uma dessas erupções pulsadas. Os sedimentos devem ter-se depositado durante dias ou semanas. Quando descemos a montanha, encontramos um planalto que parece ser o intervalo entre esta erupção e a seguinte. Cada erupção sucessiva criou outra camada e acrescentou um degrau à formação de Colômbia. Apesar da lava vulcânica se ter espalhado ao longo de dezenas de milhares de quilómetros quadrados, não teve o efeito destruidor na Terra que seria de esperar. Como o Planalto de Colômbia demorou mais de 10 milhões de anos a ser formado, os intervalos longos entre cada erupção permitiram ao ambiente em redor recuperar. Se tivermos apenas uma erupção que dure 10 anos, pode ser apagada entre 10 a 100 anos depois. Porém, se a erupção seguinte tivesse ocorrido antes do ambiente estar completamente recuperado, as condições de vida teriam piorado exponencialmente. Segundo a sabedoria convencional, as erupções do Decão não tiveram consequências graves, pois ocorreram ao longo de 1 milhão de anos. Nos últimos anos, tudo isso mudou. Agora sabe-se que há erupções a cada 10 mil ou 100 mil anos. As novas técnicas de datação revelaram que grande parte, cerca de 80% das erupções do Decão, começaram perto do final do Cretáceo e acabaram ao mesmo tempo da extinção em massa. Na verdade, as explosões pulsadas dos vulcões do Decão deram uma série de golpes mortais nos ecossistemas do mundo. Uma única erupção grande podia ter lançado tanto gás venenoso na atmosfera como o impacto do Yucatão. Ambas são catástrofes que teriam causado tremores de terra, tsunamis, incêndios, não globais, mas regionais, chuvas ácidas, nuvens de gás venenoso e arrefecimento. Contudo, as erupções todas juntas teriam tido o impacto de dúzias de meteoritos ao longo de milhares de anos. Os efeitos dos vulcões da Índia cobriram o planeta.
Keller acredita que os vulcões do Decão criaram nuvens de gás venenoso que bloquearam a luz do Sol. Os animais que viviam por perto devem ter tido dificuldade em respirar. Além disso, a chuva deve ter absorvido esses gases, destruindo a vegetação do mundo inteiro ao cair no solo. No fundo, podemos dizer que encontramos a arma fumegante. A teoria do vulcanismo do Decão tornou-se o principal suspeito da extinção em massa. O supervulcanismo pode até dar origem à extinção em massa dos humanos. Um dos destinos turísticos mais populares da América encontra-se sobre uma dessas bombas relógio. O impacto de um meteorito, alterações climáticas, descida do nível do mar, doenças ou vulcões. O que terá matado os dinossauros? E qual é o cenário mais ameaçador para a civilização humana? Há uma diferença entre o tipo de catástrofe que pode dar cabo de nós, que pode matar 90% ou 99% dos humanos, e o que pode extinguir os humanos. São duas coisas diferentes. Podemos matar 99% das baratas que temos em casa, mas haverá um par para procriar algures. É tentador pensar que aquilo que dizima os dinossauros nunca poderá ser um problema atualmente. Porém, o que fervilha sob o Parque Nacional de Yellowstone prova o contrário. O parque encontra-se em cima de um reservatório enorme de magma, isto é, um vulcão gigante. Os cientistas acreditam que entra em erupção a cada 600 mil anos. Como a última foi há 640 mil anos, já passámos o prazo. A explosão gigantesca do supervulcão de Yellowstone pode ter o mesmo efeito do impacto de um asteroide. Nesse caso, milhares de milhões morreriam e os sobreviventes teriam de lutar. Em breve, os humanos podem ser obrigados a enfrentar um ambiente como aquele que assolou os dinossauros durante as erupções do Decão. Por outro lado, os dinossauros podem ter sido vítimas de um exterminador antigo, que continua a voltar e pode atacar-nos a seguir. Mais ou menos a cada 26 milhões de anos, não temos a certeza, parece haver uma extinção em massa. A questão é, o que poderá voltar a cada 26 milhões de anos? Um suspeito brilha à distância no nosso sistema solar. Uma horda de cometas, cubos de gelo gigantes em órbita conhecida como nuvem de Oort, pode ser responsável pelas mortes em massa. À medida que o nosso sistema solar viaja pela Via Láctea, entra e sai do cinto central denso da galáxia a cada 26 milhões de anos. Encontrará o pó e sacudirá a nuvem de Oort. Aí estes cubos de gelo estacionários no espaço serão empurrados e choverão em direção ao Sol, criando uma chuva de cometas que pode acabar com o planeta Terra. Assim, o movimento do sistema solar na galáxia, como um cavalo num carrossel, pode ter dizimado os dinossauros. Se assim foi, estaremos perante outro incidente como esse daqui a 13 milhões de anos. O sistema solar é como um jogo de tiro às latas. Por exemplo, a Lua é visível todas as noites, bem como as marcas dos bombardeamentos que lá ocorreram. Se observar Marte, também vê sinais de cometas gigantes que choveram sobre o planeta vermelho. Portanto, temos inúmeras provas que no passado o sistema solar foi alvo de ataques. Um bombardeamento aéreo que esmaga a civilização pode estar a milhões de anos de distância. Contudo, outro potencial assassino dos dinossauros, também nascido nas profundezas do espaço, pode não dar qualquer aviso. A extinção humana pode ser causada por coisas terríveis do espaço. Sempre que uma estrela gigante, maior do que o Sol, fica sem combustível,
colapsa com o próprio peso e transforma-se numa supernova. Se uma estrela explodir a 25 anos-luz do planeta Terra, pode transformar a vida na superfície num inferno. Se recebêssemos a explosão de energia de uma supernova, primeiro atingiria a atmosfera da Terra e talvez acabasse ou destabilizasse a camada do ozono. Sem essa camada para proteger a Terra de radiações ultravioletas perigosas do Sol, estaríamos cobertos de radiação perigosa. Talvez tenhamos de viver no subsolo e desenvolver colheitas que suportem a ausência da camada de ozono. Seria um desses eventos intermediários em que milhares de milhões morreriam e alguns não. Poderá a explosão de uma estrela ter dizimado os dinossauros? Pensa-se que uma onda de radiação deve ter passado pelo planeta há 65 milhões de anos. O que nos faz suspeitar que uma estrela tenha explodido numa supernova na altura certa para afetar a Terra. As repercussões teriam sido terríveis. Estamos a falar da explosão de um objeto que seria visível durante o dia e que durante a noite ofuscaria a Lua. Seria talvez o objeto mais brilhante no céu noturno. Teria havido uma chuva de radiação forte na Terra, dizimando qualquer animal exposto à luz do Sol ou à atmosfera do planeta Terra. Qualquer animal com olhos ficaria cego. Sem falar nas queimaduras horríveis. Não há dúvida de que a radiação causa mudanças no nosso genoma que podem gerar cancro e outras coisas assim. As plantas morreriam e a vegetação murcharia com esta explosão enorme de radiação vinda do espaço. Depois, os animais que comem a vegetação também começariam a morrer. Como consequência, os carnívoros também morreriam. Contudo, a ciência não está convencida com a sugestão de uma supernova assassina de dinossauros. Não há ossos suficientes entre o Cretáceo e o Terciário para dizer que os dinossauros podem ter sido mais afetados por uma dose massiva de radiação do que os outros animais. Os fósseis não mostram isso. É por isso que a resposta sobre o que terá matado os dinossauros nos foge há tanto tempo. Não temos um livro perfeito com todas as páginas dos registros fósseis. Faltam inúmeras páginas. O que não sabemos ao certo é o que aconteceu entre o Cretáceo e o Terciário. É esse tipo de prova de que precisamos para responder à questão do que terá acontecido aos dinossauros, pois foi nessa altura que desapareceram. Ao reunir as teorias todas, podemos finalmente encontrar uma resposta para o desaparecimento dos dinossauros e um veredito para o que pode condenar a humanidade. Desde que descobrimos o primeiro vestígio de dinossauros, sentimos-nos encantados pela sua vida. São divertidos. Iluminam-nos o cérebro com diferentes formas, tamanhos e cores em diferentes períodos. Triássico, Jurássico, Cretáceo. Espanta-nos. É um jardim zoológico pré-histórico. Porém, é a sua morte que temos de perceber. Podemos aprender lições com uma extinção em massa que foi mais próxima do presente do que qualquer outra coisa. Com o destino da humanidade em jogo, não podemos errar. Eram criaturas monstruosas que de repente desapareceram da face da Terra. É como se os dinossauros tivessem sido tramados para falhar. Tremores de terra, tsunamis, nuvens de gás venenoso. Condições invernosas por todo o mundo. É uma teoria de crime elaborada em que as vítimas já estão mortas. Já morreram. Trilhões e trilhões de meteoritos Nuvens de gás venenoso gigantes. a atingir a atmosfera ao mesmo tempo. A terra abriu-se. Lavrou o Lucatão. O inferno epidemiológico gera o caos. Nuvens de gás. Partes da Terra. É como seguir um assassino em série. Murcharam e morreram. Explodiu. É sempre sinónimo de desastre.
A verdade tem sido esquiva. As pessoas gostam de uma única resposta, de uma única causa. É assim que funciona a nossa mente e, de certa forma, é assim que a ciência trabalha para encontrar uma causa. Se julgássemos o asteroide por homicídio, por matar os dinossauros, teríamos provas suficientes para condenar? Na verdade, talvez não. Tem de ser uma mistura de vários fatores que criou os eventos e que deu origem à extinção desses animais. É uma confluência de eventos, coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Se tivessem ocorrido separadamente, podiam ter sido resolvidas. Porém, ao mesmo tempo, é demais. Talvez esta seja a verdadeira resposta para o mistério. Um concerto perfeito de mega desastres assolou o mundo dos dinossauros e acabou com ele. Os vulcões do Decão maltratavam o ambiente da Terra há milénios. Estas erupções, ajudadas pela diminuição do nível do mar, podem ter ajudado a induzir as flutuações climáticas da Terra, do efeito estufa ao arrefecimento e vice-versa. Isso levou a diversidade de espécies de dinossauros a diminuir para um número precário. Entretanto, a descida do nível do mar criou pontes terrestres e ajudou à expansão de uma horda de patogénicos. Depois veio a última gota, um meteorito massivo. Quando os dinossauros estavam no ponto mais baixo da biodiversidade, foram atingidos pelo asteroide. Logo, foi um dia muito mau para eles. Um asteroide pode causar extinção se atingir um ecossistema que já foi debilitado por outra coisa. Assim, o meteorito, considerado o grande vilão no drama da extinção dos dinossauros, pode ter tido apenas um papel secundário. Pode apenas ter prejudicado uma lesão já fatal. Só posso concluir que temos subestimado os efeitos catastróficos do impacto. Acredito que os dinossauros estavam condenados, quer um asteroide atingisse ou não a Terra. De qualquer forma, não é uma simples história de um impacto seguido de uma extinção. Uma interação complexa de eventos cumpriu o destino traçado ao longo de milhares de anos. Qual destas é a maior ameaça ao nosso estilo de vida? Prestem atenção a todas, pois há provavelmente tantas que será preciso uma civilização de mente aberta e curiosa para lidar com aquelas que conseguimos ver. Além disso, será preciso uma civilização resiliente e robusta para lidar com aquelas que nos apanham de surpresa. Se não estivermos prontos, estamos condenados a que a história se repita. Os dinossauros estavam a mudar e a evoluir. Estavam a desenvolver cérebros maiores, a tornar-se mais rápidos, mais diversos e mais complexos a nível comportamental. Estavam a fazer tudo aquilo que pensamos que dá sucesso aos mamíferos. No entanto, os dinossauros também estavam a fazê-lo. Se não tivessem desaparecido, acho que teriam evoluído primeiro do que nós, na maioria dos casos. Por outras palavras, os dinossauros podiam continuar a ser a classe regente do planeta. Felizmente, não são. De outra forma, a raça humana podia não ter tido hipótese de viver.